Então vamos ler, entender e resolver a questão número 145 do Enem de 2015, prova amarela. Uma indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidros, de modo a diminuir a passagem de luz a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente nas direções vertical e horizontal. São aplicadas fitas de 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas é de, abre parênteses, D-1, fecha parênteses, milímetros, conforme a figura. O material utilizado não permite a passagem da luz, ou seja, somente o raio de luz que atingir as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa proteção. A taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas da malha que são colocadas paralelamente às bordas do vidro. Essa indústria recebeu uma encomenda de uma malha de proteção solar para ser aplicada em um vidro retangular de 5 metros de largura por 9 metros de comprimento. A medida de D em milímetros para que a taxa de cobertura da malha seja de 75% é a alternativa A, 2, a alternativa B, 1, a alternativa C, 11 dividido por 3, a alternativa D, 4 dividido por 3 e a alternativa E, 2 dividido por 3. Então, pessoal, vamos entender um pouco o exercício, como que funciona essa malha, né? Então, primeiro passo aqui, nós podemos ver que a malha é formada por vários quadrados. Como assim vários quadrados? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Se a gente pegar, vou pegar um deles aqui, tá? Então, nós podemos fazer aqui, aqui, aqui e aqui. Ah, professor, como que você sabe que esse pedaço aí ele forma um quadrado? Bom, aqui no exercício nós temos essa resposta. Ele nos informa que a distância daqui até aqui é D, de tal forma que essa distância é igual a essa distância aqui, ó, que também corresponde ao tamanho D. Então, se temos D de um lado e D de outro, o mesmo tamanho, isso implica que a figura é um quadrado de lado D. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei esse quadrado e fiz dois desenhos deles aqui para a gente discutir um pouquinho, tá? Então, nós podemos dizer em ambos os quadrados que o tamanho dos lados corresponde ao tamanho D. Então, vamos fazer primeiro nesse quadrado menor aqui. Bom, como informado no próprio exercício, a distância daqui até aqui corresponde a 1 milímetro. E a distância daqui até aqui também corresponde a 1 milímetro. Então, nós temos aqui, ó, que essa distância aqui, ó, daqui até aqui corresponde a 1 e que essa distância daqui até aqui também corresponde a 1. Bom, então aqui nós já podemos fazer algumas observações, né? Se daqui até aqui corresponde a 1 e daqui até aqui corresponde a D, qual é o tamanho desse pedaço aqui? O exercício também nos informa, se tudo vale D e aqui nós temos 1, toda essa distância aqui vai valer D menos 1. Da mesma forma que a distância desse ponto até aqui também vai valer D menos 1, pois o tamanho total é D e já temos 1 milímetro aqui. Então, aqui também teremos D
menos 1. O que eu gostaria aqui de frisar com vocês é o seguinte: os raios de luz não atravessarão a fita que está representada por essa parte aqui, ó, tá? Eu vou passar um lápis aqui só para vocês conseguirem visualizar melhor. Aqui onde eu estou passando o lápis, essa região não será ultrapassada pelos raios de luz. Os raios de luz só passarão por essa região aqui, ó. Então, a primeira conclusão que nós podemos chegar é o seguinte: quanto maior for o tamanho de D, mais luz vai passar, porque nós vamos ter um quadrado aqui maior. Lembrando que para isso, nós vamos ter que manter essa distância aqui em 1 milímetro. Nós também não vamos poder aumentar ela e nem diminuir, tá? Todas essas considerações que nós estamos fazendo é para a medida de 1 milímetro. Então, se nós aumentarmos o tamanho de D, esse quadrado aqui no meio vai ficar maior. Então, vai passar mais luz pelo vidro, né? Então, eu fiz a representação aqui para vocês. Em um quadrado onde essa distância D é maior, nós temos aqui, ó, esse lado valendo D menos 1, aqui também D menos 1, aqui valendo 1 e aqui valendo 1, nós temos uma área maior de passagem de luz. Ou seja, quanto maior for o tamanho de D, mais luz passa pelo vidro. E menor é o percentual de não incidência dos raios de luz. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos pôr esse nosso pensamento aqui no papel, né? Então, vamos escrever aqui, ó. Quanto maior for D, mais luz passará pelo vidro. E quanto menor for D, menos luz passará pelo vidro. Então vamos lá, pessoal. O próprio exercício nos informa que a taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas da malha. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Em função dessa informação, nós vamos ter que calcular qual é a área ocupada aqui, ó, pela fita, né? Pelo entrelaçamento da fita, que nós já deixamos pintado aqui. Para ficar mais fácil o entendimento, o que eu fiz? Eu já passei esse risco aqui, ó, para a gente dividir essa figura aqui, ó, em dois retângulos. Assim fica fácil, nós podemos calcular a área de um e somar com a área do outro. Então, vamos começar aqui a desenvolver o pensamento. Qual é a fórmula para calcular a área do retângulo? Basta que façamos lado vezes o outro lado, ou lado menor vezes lado maior. Então, nesse caso aqui, ó, esse lado corresponde a 1, né? Nesse caso, 1 milímetro. Então, vamos colocar aqui, ó, 1 que vai multiplicar. Esse lado desse retângulo aqui, ó, ele mede, se a gente olhar aqui, ó, D menos 1. Então, vamos colocar aqui, ó, D menos 1. Mas, vamos calcular agora a área desse outro retângulo aqui, ó. O lado menor desse retângulo também mede 1. Então, vamos colocar aqui, ó, 1 que vai multiplicar. O lado maior, que é tudo isso daqui, ó, mede D. Então, 1 vezes D. Isso tudo
tem que ser igual a 75%. Um detalhe que eu gostaria de informar aqui para vocês, o 75%, ele é 75 dividido por 100. O 75 aqui indica a área coberta pela fita, que é essa nossa fórmula aqui, ó. O 100 indica a área total. Como que nós vamos calcular a área total? A área total, o quadrado está aqui, um lado vale D, o outro lado vale D. Para calcular a área do quadrado, basta fazer D vezes D, lado vezes lado, ou lado ao quadrado, como vocês preferirem. Então, vamos colocar aqui, da mesma forma que aqui também está dividido, aqui também nós vamos pôr dividido por D vezes D, que corresponde a D ao quadrado. Então, vou dar uma enxugada agora na nossa fórmula. 1 que vai multiplicar D menos 1 mais 1 vezes D dividido por D ao quadrado é igual a 75 dividido por 100. Isso daqui, pessoal, vamos escrever um pouco, que é sempre importante escrever quando nós estamos fazendo matemática, né? O 75 aqui, ó, corresponde à área coberta pela fita. O 100 corresponde à área total. Então, a primeira parte já está desenvolvida aqui. Vamos, em seguida, começar a resolver essa equação. Então, pessoal, como nós vamos fazer para resolver? Tá? Aqui, ó, temos o número 1 multiplicando esse parênteses aqui, né? Ó, então, nós temos que aplicar a distributiva, né? Então, temos aqui 1 vezes D é igual a D, 1 vezes menos 1 é menos 1, mais 1 vezes D corresponde a D, dividido por D ao quadrado, né, igual a o 75 e o 100, nós podemos escrever essa fração na forma irredutível. O que é escrever na forma irredutível? É colocar essa fração em um menor número possível. Como nós podemos fazer isso? Nós podemos achar um número que divida tanto o 75 como o 100. Não é difícil de enxergar que o 25 divide o 75 e também divide o 100. Nesse caso, nós temos 75 dividido por 25, 3, e temos 100 dividido por 25, 4. Bom, mas 75 dividido por 100, professor, é diferente de 3 dividido por 4. Não é não. Faça a conta aí, utilize uma calculadora ou faça na mão mesmo, que vocês vão ver que se você dividir 75 por 100, o resultado vai ser o mesmo que 3 dividido por 4. Nós chegamos aqui agora em uma igualdade. E para continuar resolvendo este exercício, basta que façamos uma multiplicação em cruz. Né? Então, vou colocar aqui, ó, o 4 vai multiplicar D menos 1 mais D igual a 3, que vai multiplicar D ao quadrado. Então, agora aqui, ó, vamos aplicar a distributiva, assim como nós aplicamos no exercício lá em cima. 4 vezes D, 4D. 4 vezes menos 1, menos 4. 4 vezes D, 4D, igual a 3D ao quadrado. O que eu vou fazer agora?
é alinhar um pouco essa equação. Vou deixar todos os termos do lado esquerdo dessa equação. Então, nós temos aqui, ó, menos, passando o 3 para cá, menos 3d ao quadrado, 4d mais 4d, temos 8d, o 4 não tem nenhum outro valor para mim fazer cálculo com ele, então vou copiar ele aqui, menos 4, e vou igualar tudo isso a zero. Por que eu estou igualando tudo isso a zero? Porque se vocês observarem bem, isso daqui é uma equação do segundo grau, é uma função de segundo grau. E nós vamos precisar usar a fórmula de Bhaskara para nós conseguirmos chegar na resposta de quanto que vale o D. Bom, pessoal, então o que isso daqui quer dizer? Nós estamos aqui, ó, em uma função de segundo grau porque o expoente aqui, ó, maior é o 2, que é o ao quadrado aqui do D. E essa expressão vai nos informar o seguinte, a área de cobertura da fita, né, vai sofrer alteração em função do tamanho de D, dessa distância aqui, ó. E nós já percebemos lá no início da aula, já pensamos um pouco, que quanto maior for o tamanho de D, mais raios de luz vai passar pelo vidro. Ou seja, menor vai ser a área de cobertura. E ao contrário, quanto menor for o tamanho de D, menos raios de luz vão passar pelo vidro. Ou seja, a área de cobertura pela fita será maior. Como que nós vamos agora resolver isso daqui? Vamos fazer o seguinte, ó, aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, nós sabemos que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta vai ser igual a b ao quadrado, né? O termo aqui do b é o termo aqui que tem expoente 1, no caso 8d, então o 8 aqui é o b. Então vamos lá, 8 ao quadrado menos 4 vezes o A vale menos 3 e o C vale menos 4. Então, continuando. O delta é igual a 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, é 64. Aqui nós vamos fazer o jogo de sinal, tá? Menos, como tudo é uma multiplicação, menos e menos fica mais com menos fica menos. Então, nós temos lá 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Então, nós temos que o nosso delta vale 16. Então, vamos lá, pessoal. Continuando a fórmula de Bhaskara, né? Vou continuar aqui, ó. Então, o x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Então, nós temos aqui que o x vai ser igual. O b vale 8. Então, nós temos aqui, ó, menos 8 mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes o a vale menos 3. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 3. Então, vamos desenvolver mais um pouco. X é igual a menos 8 mais ou menos a raiz de 16 vale 4. E 2 vezes 3 é 6. Como o 3 é negativo, vai ficar negativo. Bom, pessoal, a partir daqui nós temos duas possibilidades de resposta. Por que duas? Porque aqui nós temos mais ou menos.
Então, isso daqui se resolve da seguinte forma. Nós podemos encontrar, né, nos livros de matemática x1 ou x', né, eu vou colocar aqui como x1, é igual a menos 8 mais 4 dividido por menos 6. E o x2 vai ser igual a menos 8 menos 4 dividido por menos 6. Então, nós temos aqui menos 8 mais 4. Eu devo 8, eu tenho 4, eu fico devendo 4. Aqui o 6 permaneço aqui. Tá? 4 por 6, o que eu posso fazer aqui? Da mesma forma que nós simplificamos essa fração aqui, nós também podemos simplificar aqui. O que nós podemos fazer? Podemos dividir por 2. Então, nós temos aqui, como é uma divisão negativo e negativo, nossa resposta fica positiva. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, uma das possibilidades de resposta é 2 sobre 3. Então, vamos deixar ela aí, daqui a pouquinho a gente analisa ela. Vamos calcular a outra. Eu devo 8, eu devo 4, eu devo 12, dividido por menos 6. Menos 12 dividido por menos 6, a resposta também fica positiva, e nesse caso eu tenho 2. Então, pessoal, desenvolvendo a fórmula de Bhaskara, chegamos em duas respostas possíveis, né? Ou a resposta pode ser 2 milímetros ou 2/3 de milímetros. Vamos fazer o seguinte. Vou propor os seguintes pensamentos aqui com vocês. O número 2 aqui já é um número inteiro, então vou deixar ele aqui, 2 milímetros. O número 2 sobre 3, ele é um número maior do que 1 ou ele é um número menor do que 1? Bom, ele é um número menor do que 1. Se você dividir 2 por 3, ele vai dar um número menor do que 1. Vamos fazer a conta aqui, na mão, só para vocês relembrarem um pouco. 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 não dá para dividir, então eu tenho que colocar o 0, vírgula, e o 0 aqui. Bom, 20 por 3 agora dá para me dividir. Na tabuada do 20, na tabuada do 3, desculpe. Qual é o número que está mais próximo do 20? Bom, é o 6. 6 vezes 3, 18. Né? Para 20, sobra 2. Vou voltar no mesmo caso. 2 dividido por 3. Como eu já coloquei o 0, aqui, eu não preciso mais colocá-lo. Basta que eu adicione um 0 aqui novamente. Né? Então, novamente eu tenho 6 vezes 3, 18, sobra 2. E eu vou parar por aqui porque isso daqui não tem fim. Isso daqui vai continuar assim. Então, nós podemos dizer aqui que a outra resposta é aproximadamente 0,6 milímetros. É menor que 1 milímetro. Né? Então, observando o exercício aqui, o que nós podemos concluir? Se a nossa distância D aqui for menor do que 1 milímetro, não será possível nem existir essa faixa aqui do entrelaçamento, que já tem uma espessura de 1 milímetro. Então, supõe-se, né, que o tamanho D tem que ser, no mínimo, maior do que 1. Neste nosso caso, a resposta que é maior do que 1 é 2 milímetros. Portanto, pessoal, a medida de D em milímetros para que a taxa de cobertura da malha seja de 75% é a alternativa correta, a alternativa A, 2 milímetros.
Então, pessoal, vamos lá, dar mais uma pensadinha nesse exercício, né? Vamos pegar o cálculo que nós fizemos e vamos colocá-lo nos eixos cartesiano ou no plano cartesiano, né? No eixo X e no eixo Y. O eixo X aqui, ó, como foi da onde nós partimos para calcular, foram os nossos valores de saída, vamos dizer assim, né? Que no nosso caso, mais especificamente, foi o número 75, que é o 75%, e o eixo Y, né? Que o eixo Y representa a distância D, aquele valor D aqui, né? Ó. Então, o que nós chegamos à conclusão? Que quando nós temos 75% de cobertura, né? Vamos fazer aqui no nosso gráfico, nós temos uma distância D equivalente a 2 milímetros. Como nós podemos pensar aqui, ó, sem fazer o cálculo, nós chegamos à seguinte conclusão. Se a distância D equivalesse a 1 milímetro, não iria haver espaço para passar nenhum raio de luz. Então, nós teríamos 100% de taxa de cobertura. Então, nós podemos dizer aqui, ó, que quando temos 100% de taxa de cobertura, nós temos a distância D igual a 1 milímetro. O que fica de dica aqui para vocês? Como nós estamos trabalhando com álgebra e com desenvolvimento do raciocínio, né? E com jogo de sinais, mais e menos, é importante que vocês pratiquem isso também. Então fica aí uma dica, se vocês quiserem, façam a mesma conta que nós fizemos para 50% e depois para 25%. Então eu já coloquei a fórmula inicial aqui para vocês, né, que nós concluímos lá no início do vídeo, que é a área da cobertura da fita, né, dividido pela área total, que no nosso caso aqui dá D menos 1 mais D dividido por D ao quadrado, né? O que vocês podem fazer aí, né? Pode calcular isso primeiro igual a 50%, que é igual a 50 sobre 100, e aqui já dá para vocês fazerem uma simplificação, não vou fazer aqui para vocês já praticarem, e depois que vocês calcularem aí para os 50%, façam os cálculos também, né? Da mesma forma aqui, ó, para 25%, né? 25 sobre 100. Também dá para vocês simplificarem. Bom, vocês vão ver que vocês vão chegar em um gráfico, né? Agora eu vou desenhar aqui sem a régua mesmo, né? Se fosse em uma prova e tivesse pedindo apenas para desenhar o gráfico de como ficaria, né, a área de cobertura, ou melhor dizendo, como ficaria a distância D em função da área de cobertura, nós poderíamos, né, fazer um gráfico assim, ó. Isso quer dizer o seguinte, que quanto maior for a área de cobertura, deixa eu pôr aqui, né, ó, porcentagem da área de cobertura. A seta aqui indica o crescimento do eixo X, né? Então, quanto mais próximo da seta, maior é o valor. Quanto maior for a área de cobertura, menor vai ser a distância D, representada aqui no eixo Y, né? A distância D também. Aqui, né, o ponto zero. Quanto mais próximo aqui da flecha, maior é a distância D. Quanto mais próximo aqui do zero, menor a distância. Então, veja só, quanto maior a área de cobertura, menor a distância D. Se nós diminuirmos a área de cobertura, vamos aumentar a distância D. Então, sem fazer cálculo nenhum, se fosse pedido apenas para esboçar o gráfico, né, poderíamos esboçar aí a área de cobertura no eixo X, distância D no eixo Y, né, e traçar uma reta decrescente. Isso vai acontecer, né, na hora que vocês fizerem o cálculo com 50% e 25%. Então,
façam os cálculos, qualquer dúvida escrevam aí para a gente, né? E se for o caso, nós terminamos de resolver essa parte que nós estamos deixando como desafio. Então, pessoal, muito obrigado pela participação e até a próxima.